Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em segunda epístola de Timóteo. Capítulo 1, verso 3 a 5. Depois nós leremos um outro capítulo também de Timóteo, mas vamos começar. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. Paulo, então, dizendo para o seu pupilo Timóteo: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, repita comigo, Loide, e em tua mãe Eunice, isto, e eu estou certo de que também em ti. Agora vá para o capítulo 3, versos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, repita comigo, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém. Amados, amadas, nós vemos todos os dias pela televisão, pelos noticiários, que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, muito delicados em nossa sociedade. É a violência, é o preconceito, é o desrespeito, é o não importar-se com o outro, é a ingratidão das pessoas, é a desobediência às leis e aos pais. Então vivemos esse tempo de profunda dor, de intriga. A sociedade está quebrada, está dividida. As pessoas estão numa luta insana, umas contra as outras. E isso nos assusta. E lá no passado, a escola era uma ilha, vamos dizer assim, uma ilha de segurança e de paz. Porém hoje, a escola tem sido um lugar de conflitos e de insegurança. Os pais já não se sentem mais tranquilos em enviar os seus filhos à escola. Às vezes, quando acontece algo muito grave, fala-se em vamos colocar um policial em cada escola. Não resolve o problema, nem vai tornar nossas escolas mais seguras, porque a resposta a isso que nós estamos vivendo não está na segurança pública. É algo que vai muito além da segurança pública. A resposta a isso que estamos vivendo começa na casa de cada criança, na casa de cada adolescente. Mães e pais são chamados a educar os seus filhos, a verificar diariamente a mochila que seus filhos trazem da escola. Eu me lembro que minha mãe verificava. Ai de mim se tivesse alguma coisa no estojo. Lembram-se daquele estojo quadrado que abriam assim a porta? Retangular, né?
Aí se tivesse uma borracha, de quem é essa borracha? Ah, é minha, eu troquei com fulano. Amanhã você devolve. Canetas, lápis de cor. O que é isso aqui? Eu não comprei porque você tem. As mães e pais têm a obrigação de saber o que os filhos estão fazendo na escola, acompanhar o que os seus filhos estão vendo na internet. Ele não tem condições, o filho, de saber o que é bom e o que não é. É você que vai bloquear algumas coisas que até então está livre para muita gente. É dever de pai e mãe saber onde os filhos vão e com quem vão. Tem até uma frase muito famosa de mãe. Mãe, posso ir em tal lugar? Não, que é isso, naquele lugar não. Mas todo mundo vai. Qual que é a resposta da mãe? Vocês sabem, né? Já sabem porque já pediram para ela, né? Você não é todo mundo. É obrigação do pai e mãe saber quem são os amigos do seu filho. Você precisa saber. Isto é trabalho de pai e mãe, que não pode abdicar desta obrigação. É por isso que eu digo, não adianta colocar um policial em cada escola, porque o problema não é este. Aqui na igreja nós temos, aliás, é uma igreja que muita gente trabalhando na área da educação, né? A área da educação, muitos professores, pessoas que trabalham em secretarias de escola, pessoas que são supervisores, muita gente é professor, sabe muito bem, não um policial lá que vai resolver a questão da insegurança, não é. Porque às vezes são 500 alunos, 800 alunos, 1000 alunos, que precisam ter suas vidas transformadas. E se pai e se mãe não assumir o que precisa assumir, quem é que vai fazer essa checagem com os filhos? Quem vai fazer? Abraham Lincoln foi um dos maiores presidentes americanos. Ele disse certa vez a seguinte frase: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Olha que frase. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Ele está afirmando com isto que as mães têm grande influência na formação do caráter de uma pessoa, na formação de uma nação, na edificação espiritual da igreja de Cristo. Não dá para depender só do pastor, não dá. Não dá para depender somente da aula de escola dominical, uma vez por semana, não dá. Mães, assumam o seu papel de orientadora, de educadora cristã. Eu quero mencionar em seguida 3 mães que influenciaram seus filhos. Eu quero falar rapidamente de cada uma delas. Dona Susana, Dona Eunice e Dona Elza. E vocês vão se perguntar, quem são essas aí? Dona Susana. Como eu disse há pouco, as mães, elas têm um incrível poder de influenciar e direcionar a vida espiritual de seus filhos. Foi o que aconteceu com um homem chamado John Wesley, que foi tremendamente influenciado por sua mãe, a Dona Susana que eu falei, Dona Susana Wesley. Esta mulher, quando era jovem, antes mesmo de se casar,
ela pedia a Deus, ela orava a Deus, que a usasse para que a luz de Cristo brilhasse na Inglaterra, que vivia uma grande crise moral e espiritual. Mas ela nunca imaginou como é que Deus responderia a este pedido. E Deus, anos depois, a chamou para embalar o berço do seu filho John Wesley, que foi o seu 15º filho de 10 sobreviventes. E desde cedo, ela ensinava os seus filhos, todos eles, a ler, a escrever, a orar, a estudar a Bíblia. E mesmo com a casa cheia de filhos, ela se ajoelhava e orava todos os dias por cada um deles. E durante toda a sua vida, John Wesley reconheceu que muito do que ele pregou e viveu como líder cristão vinha do que ele aprendeu com a sua mãe. Ele foi um brilhante estudante em Oxford, a melhor universidade do mundo. Mas não foi Oxford que lhe deu a bagagem, a edificação, o sustento de tudo aquilo que ele veio a fazer. A sua mãe, Susanna Wesley, influenciou a sua formação espiritual, moral e intelectual. Outra mãe que influenciou o seu filho enormemente foi esta mulher que nós lemos, chamada Eunice, que juntamente com outra mulher de fé, a sua mãe Lloyd, passaram para o filho e o neto, Timóteo, ensinamentos e princípios de fé que somente mulheres de Deus podem fazê-lo. Certamente, amados, claro que não foi fácil para aquela mãe Eunice dar uma educação cristã para Timóteo, porque ela era uma judia convertida ao cristianismo. Mas o pai de Timóteo, ou seja, o esposo de Eunice, ele era grego, ou seja, ele era um gentio descrente. Então, naquela casa, a mulher era crente, era de Deus, mas o seu marido não. E nós sabemos, irmãos, até os dias de hoje, que a mãe que tem um marido descrente, sabe muito bem como é complicado ensinar os valores e os princípios de fé aos seus filhos. E eu louvo a Deus quando eu vejo essas mães vencerem resistências absurdas que elas têm no lar. E que mal que elas querem fazer? Ensinar Deus para os seus filhos, passar os ensinamentos de Cristo, passar os princípios da nossa fé. E como isso exige muito quando o marido é descrente. Às vezes, a gente vai ter que dizer assim, se você não quer ajudar, pelo menos, não atrapalha, homem, não atrapalha. Deixa eu ensinar, deixa eu passar esses valores. Se você não tem, deixa eu passar. É interessante que é muito comum acontecer de que pais se importam muito para que time o filho vai torcer.
E já compra a camisetinha, já compra as coisas, né? Porque ele gosta daquele time e quer passar para o filho. Não vejo problema nenhum, não. Eu tive uma grande tristeza, né? Meu filho foi para outro time. Mas não tem problema. E é interessante, o pai se preocupa com o time que o filho vai torcer, mas não se preocupa onde esse filho vai passar a eternidade. Não é uma coisa louca, totalmente louca. Se preocupa com o time, mas não quer saber se esse filho vai crer em Deus ou não. E Paulo fala dessas mulheres com respeito e admiração pela fé genuína que elas tiveram e que causou grande impacto na vida daquele menino chamado Timóteo, desde a sua infância. E ele teve o privilégio de receber uma herança espiritual de 2 gerações, da mãe e da avó. Certamente ele cresceu com as duas, e as duas trazendo o amor, trazendo ensinamentos, trazendo edificação, trazendo uma visão do mundo diferente do mundo pagão. E aquela fé que elas passaram não foi apenas ensinada, mas foi vivida no lar, desde a infância dele. Ou seja, Timóteo cresceu ouvindo e vendo a sua mãe e a sua avó falando de Deus, falando do Evangelho, falando das coisas boas, falando daquilo que ele devia ser, daquilo que ele deveria fazer e daquilo que ele não deveria fazer. Que privilégio ele teve. E como isso faz falta hoje, irmãos. Como é importante uma família que passa para o filho, para os filhos, aquilo que um dia você descobriu em Deus. Como é importante que haja uma unidade familiar, para que todos ali na casa tenham a mesma fé, tenham o mesmo amor, tenham a mesma direção. Que privilégio de Timóteo ter uma mãe e uma avó piedosas, crentes. E isso nos mostra, irmãos, como que a fé vivida em família pode moldar as gerações vindouras. Timóteo veio a se tornar um grande colaborador de Paulo. Ele ficou, quando Paulo escreve aqui para ele ficou como pastor na igreja em Éfeso, passou muitos problemas lá. Mas Paulo fala: Timóteo, eu tenho saudade de você, da sua fé não fingida. E eu fiquei pensando que se existe fé não fingida, é porque existe fé fingida. Fé que parece que é de crente, fé que parece que é de verdade. Mas Timóteo não, era uma fé não fingida. Então eu já falei da mãe Susana, da mãe Eunice e Lloyd, e eu quero falar da mãe Elza. Nós sabemos, irmãos, que muitos homens e mulheres são chamados para o ministério pastoral como fruto da consagração de sua mãe. Você conhece algum pastor que, por conta da fé que aquela mãe tinha, veio a se tornar um ministro do Evangelho? Se você não conhece, aqui está um. Antes mesmo de eu nascer,
A minha mãe já tinha me colocado diante do altar de Deus, entregando-me para o ministério. E eu só vim a saber disso quando eu tinha 20 anos. E eu disse para ela que eu havia recebido o chamado e a vocação pastoral. E ela disse, eu já sei. Mas como que você já sabe? Você é a primeira que eu estou contando. 20 anos atrás eu já tinha que te consagrado. Amados, desde muito cedo, eu aprendi a ler a Bíblia, ensinado por minha mãe. Eu devia ter uns 5 anos e meio quando aprendi a ler. Cartilha, Caminho Suave, não sei quantos se lembram. Mas logo a cartilha Caminho Suave ficou boba demais. E aí fui para a Bíblia. E amados, é claro que assim como Wesley, mas em outro grau muito menor, eu posso dizer a vocês que muita coisa do que eu tenho hoje no coração e na mente, não foi a faculdade de teologia da Igreja Metodista que colocou no meu coração. É uma excelente faculdade de teologia, mas foi a minha mãe. E aquilo ficou profundamente gravado há mais de 60 anos. E todas as noites, num tempo em que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, a noite escurecia e a gente fazia o cultinho em casa. E ler a Bíblia era a principal parte. E quantas coisas eu descobri ali, através da minha mãe. Uma mulher simples, pouco estudo, mas que amava profundamente a Deus. E amava profundamente a palavra. E quando as mães se colocam de joelhos pelos seus filhos, Deus os levanta e os põe de pé. É tempo das mães se colocarem na brecha em favor dos seus filhos, para que eles sejam levantados como instrumentos de Deus. Mas é preciso aqui, irmãos, fazer um alerta. Não é fácil educar, não é fácil cuidar, não é fácil proteger o filho. Tudo isso cansa e pode levar uma mãe ao esgotamento. E quando as coisas não andarem muito bem, muitas mães vão se culpar, pensando que estão falhando na criação de seus filhos. A verdade, irmãos, é que a maternidade não é fácil. E vocês mães, aqui nos assistem também, vocês precisarão de ajuda. Em primeiro lugar, ajuda do Senhor. Ajuda de Deus, ajuda do alto. Mas é inegável que também vocês precisarão de contar com a ajuda daquele que os filhos chamam de pai. E se não for ajudar, não atrapalhe. Mas vocês mães precisam dos pais. E quando eu digo isso, eu estou falando mais para os pais do que para as mães. Porque são eles que precisam assumir essa postura de paternal, de ser paterno com o seu filho no ensinamento, passando-lhe segurança, passando-lhe a racionalidade em muitas coisas. É função do pai. Não dá para a mãe fazer tudo sozinha. Eu posso dizer, amados, sem medo de errar, que a base de tudo o que eu sou, não é grandes coisas, eu sou pequeno diante de Deus, mas esse pequeno diante de Deus que eu sou, eu posso dizer, amado, que teve início na minha infância, na qual
a minha mãe teve grande participação, principalmente levando a sério a vida comunitária, ensinando-me que igreja é um lugar muito, muito, muito importante na formação de uma criança. Hoje pela manhã, nós tiramos várias fotos das mães. Aí eu pedi para as mães que... Tinha muitas mães com crianças no colo. Crianças pequenas mesmo, bebês. Eu falei, venham aqui à frente. E elas se sentaram aqui. Haviam 8 ou 9 mães, não são todas ainda. 8, 9 mães da nossa igreja com bebês de colo. Bebês pequenos. Desde o João Pedro, que é o mais pequeno, que é o menor, né? Mais pequeno, desculpa, viu, irmãos? Educadores ouvir isso, né? Até dói, né? Desde o João Pedro, que é o menor, até crianças de 1 ano, 2 anos, essas 9 mães estavam aqui, sentadas aqui. Eu tirei uma foto, até já coloquei lá para as pessoas verem, e eu escrevi assim: é uma característica de Itaberaba. Nós temos mães, muitas mães, com filhos pequenos. E essas mães com filhos pequenos, elas trabalham nos ministérios, elas dão aula na escola dominical, elas são professoras, elas vêm, elas trazem os seus filhos na escola dominical, elas cantam no coral. E esses filhos, desde pequenos, como essas crianças que estão aqui, já estão respirando este ar de igreja, este lugar que é a casa do Senhor. Claro que é um lugar imperfeito, não tem perfeição não, mas é um lugar que a gente aprende a viver, aprende a escutar, aprende a respeitar. Então essas crianças estão aqui porque as suas mães estão trazendo. Eu fico fazendo a conta assim de fazer 2 malas, não é, Murilo? 2 malas, 4 malas. Essa é campeã, 4 malas, todos os dias, todos os domingos. Que coisa maravilhosa. Aos olhos do mundo isso é loucura, mas aos olhos de Deus, vocês estão fazendo aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele deseja. E aí a criança cresce, aí se tornam aqui esses pré-juvenis, pré-adolescentes, cheios de alegria, que estão crescendo na casa do Senhor, estão se tornando homens e mulheres de Deus, que quando se casarem e tiverem seus filhos, vão ser as novas Eunices. E você, mãe, vai ser a Lloyd. A Lloyd. Por isso, irmãos, terminando, deixe-me fazer aqui uma advertência em amor. Criança é muito perspicaz. Muito, 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 muito. Se ela perceber, se ela notar que a igreja não é importante para você, mãe, não é importante para você, pai, nunca será importante para ela. E com 8 anos, ela vai dizer, eu não quero mais ir na igreja. E você vai ter que ficar calada. Porque ela percebeu que a igreja não é importante para você. Mãe, que você seja uma Eunice e uma Lloyd. Mães e avós. E vou incluir as tias também. As tias, né? Tia D, tia Dô. As tias que existem. Vocês são muito importantes. Vamos para a igreja, ajuda. Ajuda a ir para a igreja. No nosso ritual de batismo infantil, tem uma parte que é para as testemunhas responderem, estarem ali fazendo voto, que é assim, né? Testemunha, você promete ajudar os pais na educação espiritual de seus filhos?
E a testemunha diz sim, e eu acrescento. E quando o pai e a mãe não trouxerem na igreja, vocês passam na casa deles e traz a criança na igreja. Eu dou uma tarefa a mais para a testemunha. Mas assim, até aproveitando, é importante dizer, né, irmãos, que um batismo infantil, ele é feito para quem pertence à fé cristã. Se alguém passa lá na rua, eu quero entrar, o pastor só faz batismo de criança? Não, não faço. Eu não faço. Eu faço batismo de filhos de pais crentes. E as testemunhas precisam ser também. Porque senão fica uma coisa esquisita. A testemunha vai dizer assim: não, eu prometo que vou ajudar na educação cristã dessa criança e tal, tal, tal. Você nem na igreja vai, como que você vai ajudar coisa alguma? Vocês estão entendendo? É coisa séria. É coisa séria. Portanto, se for me pedir batismo de criança, já escolhe o padrinho. Alguém da fé. Alguém que possa dizer: eu estarei junto, ajudando na criação e na educação cristã dessa criança. E eu termino dizendo: crianças, jovens, adolescentes, maridos, homens, valorizem a sua mãe. Respeitem a sua mãe. Honrem a sua mãe. Aproveitem a sua mãe antes que Deus a leve para si. E que Deus abençoe nossas mães. Que Deus as fortaleça. Que Deus lhes dê sabedoria para que possam cuidar dos nossos filhos. Para que possam ser as Eunices modernas que ensinam desde criança as sagradas letras para os seus filhos. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém, amados? Amém. Glória a Deus.